Olá, vamos para o próximo trecho da nossa jornada aí do Sermão do Monte, Mateus 5, 17 a 20. Lembrem que estamos meditando sobre uma mensagem que Jesus pronunciou no alto de um monte ou de um local um pouco mais elevado, pois tinha uma multidão que o seguia. E ele aproveitou para explicar como cada um deles deveria viver para pertencerem ao reino de Deus. E hoje, em especial, vamos ver sobre o cumprir as leis de Deus. Também é importante entendermos que essas mesmas leis servem ainda para quem deseja andar, viver, pertencer ao reino de Deus. Como o reino é dele, as regras também são ditas por ele. Ele coloca as regras para nosso bem, pois deseja que vivamos em harmonia com ele e com o nosso próximo já aqui. Vamos ao texto utilizando a tradução da Bíblia, a mensagem, cumprindo a lei de Deus. Cumprindo é um verbo que não é só cumprir, cumprindo, quer dizer, todos os dias eu preciso colocar isso em prática. É isso que significa, então, essa palavra, cumprindo a lei de Deus. Vamos lá. Versículos 17 a 18. Não pensem nem por um instante que eu vim anular as Escrituras, a lei de Deus ou os profetas. Não estou aqui para anular, mas para cumprir. Estou reposicionando as coisas, ajuntando-as no quadro geral, para que fiquem no devido lugar. A lei de Deus é mais real e duradoura que as estrelas do céu e que o chão debaixo dos nossos pés. Depois que as estrelas desaparecerem e a terra for consumida pelo fogo, a lei de Deus ainda estará viva e operante. Alguns pontos, então. Alguns que se diziam entendidos da lei no tempo de Jesus pensavam que com a vinda do Messias, e Jesus estava lá, a lei não seria mais necessária. Contudo, Jesus sabe que uma terra sem lei é uma bagunça, né? Vivemos no tempo da graça, mas precisamos da lei, precisamos da ordem, precisamos de orientação. Assim como numa casa, quando os pais não deixam claro as leis e regras, cada um faz o que quer e a bagunça está instalada nessa casa, nesse lar. É complicado. Jesus veio para cumprir as leis e, ao mesmo tempo, reposicionou as coisas, ou seja, mostrou como deveria ser, o que realmente o Pai deixou para os profetas e registrado nas Escrituras, ou seja, a Bíblia. Naquela época, os fariseus, os saduceus, eles traduziam a Bíblia, davam ênfase naquilo que eles queriam. Já naquele tempo era assim. Então Jesus teve que reposicionar, quer dizer, mostrar para que servia cada lei. E aí nós vemos esse resumo aí de Mateus 5, 6 e 7, um resuminho de toda a Bíblia que nos mostra como nós devemos viver. Então Jesus não aboliu a lei, ele incentivou que nós a cumpramos, por mais que nós temos dificuldades em cumprir ela. Nesses meus 51 anos, ouvi várias vezes pessoas dizendo, dois pontos, abre aspas, eu acho que é desse jeito, fecha aspas. É uma citação de pessoas. No fundo, a pessoa está dando a sua opinião e normalmente não está baseada nas escrituras, a opinião dessa pessoa. Pois se tivesse, ela iria indicar o local onde está escrito, segundo Moisés, segundo Davi. Mas quando as pessoas não falam é porque está baseado na sua intenção, no seu pensamento, nos seus desejos, às vezes no que aprendeu em casa, às vezes o que aprendeu em outros lugares. Muito cuidado, nós precisamos conhecer a palavra direto da palavra e por isso precisamos ler ela, buscar a fundo, né? A opinião das pessoas
muitas vezes não está baseado na Escritura, pois se tivesse, ela falaria, né? E essa é uma maneira de interpretar a lei de Deus perigosa. É a lei do achismo. Eu acho. Para Deus não serve. Essas pessoas e seus pensamentos passam, mas a lei de Deus permanece. Grandes filósofos, chefes de governos, Hitler, tantos outros, Mussolini, tentaram difamar e reescrever a lei de Deus ou abolir ela. Outros proibiram, queimaram exemplares. Eles passaram, essas pessoas não ficaram, morreram. E a palavra de Deus continua, continua. Voltaire, né, um filósofo europeu, ele queria destruir a Bíblia e depois que ele morreu, a sua casa se transformou num depósito de Bíblias. Deus tem uma maneira incrível de agir. Precisamos estudar, conhecer, meditar nessas leis de Deus. Muita coisa poderia ser diferente se as pessoas realmente conhecessem a lei de Deus e a praticassem. Muitas separações não precisariam acontecer, muitas brigas, muito ódio, tanta coisa errada. E é por isso que nós estamos estudando, né, esses 3 capítulos numa sequência para nós vermos alguns detalhes de como nós devemos andar seguindo a lei de Deus. Versículos 19 a 20. Se alguém considerar de pouca importância, mesmo o menor item da lei de Deus, estará diminuindo apenas a si mesmo. Quer dizer, algumas pessoas às vezes dizem: ah, mas isso não é importante, ah, mas isso pode ser. Então, essa pessoa, na verdade, está diminuindo o seu valor, ela não está se valorizando quando ela diminui, tenta diminuir o valor da palavra de Deus. Existem assuntos que parecem não ser tão importantes, ou que para mim seria bom deixar de lado. Normalmente isso acontece quando eu tenho algum pecado, quando a palavra, quando a lei de Deus mostra algum detalhezinho que eu tento esconder, que eu não quero que venha à tona, né, para me beneficiar ou para minha consciência não me acusar. Ao longo da história, muitos tentaram minimizar a importância de algumas partes. Essas pessoas se deram mal. Pior é que essas pessoas ou elas, influenciaram outros com seus pensamentos pequenos. E ainda hoje, várias pessoas deixam de serem abençoadas por não conhecerem as Escrituras. A carta desse Deus amoroso, essa carta amorosa de Deus, as pessoas às vezes não são abençoadas, deixam de ser abençoadas por falta de conhecerem e praticarem as leis de Deus. O versículo continua: levem-na a sério, mostrem o caminho para os outros e terão um lugar de honra no reino. Devemos levar a palavra de Deus, as leis de Deus a sério. Seus mandamentos devem ser levados a sério. E ainda ensinar outros a fazer o mesmo. Mostrar o caminho é o mesmo que viver o que ela diz. Ter um estilo de vida em imitação a Cristo, Jesus. Mesmo em nossos dias, existem várias pessoas interessadas em viver segundo a vontade de Deus, pois desejam estar com Ele por toda a eternidade. Essas pessoas precisam de uma luz, uma direção. Lembram que no vídeo passado falamos sobre isso? Nos versículos 13 a 16? Bem provável que essa pessoa tenha provado o sal divino. Falamos disso no vídeo anterior. Ou uma vida de sal que outro discípulo de Jesus viva, com quem ela teve ou tem acesso. E isso lhe abriu o desejo, lhe deu sede da água viva, ocasionando assim buscar para si também uma maneira de viver que agrada ao Pai, cumprindo os seus mandamentos, cumprindo as leis de Deus.
Olha aí que interessante. Se a conduta de vocês não for mais correta do que a dos fariseus, vocês não preencherão nem o requisito básico para entrar no reino de Deus. Nossa, os fariseus eram conhecedores da lei. Eles conheciam muito da lei, mas não viviam, né? Então, nessa última frase aí desse trecho que estamos buscando entender um pouco melhor hoje, fica claro. Jesus fala que devemos viver a palavra de Deus, as leis de Deus. Diferente dos líderes fariseus de sua época, aqueles conheciam as leis e as distorciam, cobravam das pessoas, mas não a praticavam. Hoje podemos ver por todos os lugares, mesmo nas famílias, pais, por exemplo, que cobram de seus filhos um comportamento, uma atitude, mas eles mesmos não se esforçam para viver dessa maneira. É ser fariseu como era no tempo de Jesus. Portanto, não basta saber das Escrituras, precisamos viver elas no dia a dia, quer seja na igreja ou fora dela, em nosso lar, na escola, nas faculdades, no ambiente de trabalho, no trânsito, no lazer, pelas ruas. Ao realizar negócios com outras pessoas, precisamos viver na prática a lei de Deus em todos os momentos, em todo o tempo. Não é tão simples. É simples, mas nós complicamos. Nossa tendência ao pecado complica às vezes. Mais uma vez, aqui se torna importante em conhecer, não só ouvir falar. É preciso ler, estudar, refletir, meditar, colocar ela em prática. Os ensinamentos de Jesus precisam ser colocados em prática no dia a dia, não só no dia do culto. Contudo, precisamos lembrar que as leis servem de baliza, parâmetro, né? Direção, orientação, elas nos dão limites também. Elas deixam claro que nós sozinhos não conseguimos atingir esse elevado padrão de Deus, por mais que elas sejam fáceis de seguir. Sim, se vivêssemos mais próximos ou não fôssemos tão pecadores, mas nós precisamos sim. Elas são fáceis, mas nós, pecadores, como somos, não conseguimos cumprir totalmente. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Nós necessitamos da graça e misericórdia de Deus. E Deus sabe disso. Por isso ele nos adverte, por isso ele nos corrige, por isso ele nos ama e sempre nos dá uma nova chance. Mas ele quer que a gente procure colocar em prática as suas leis, cumprir as suas leis. E, novamente, então, precisamos verificar como anda nosso nível de relacionamento. 3 níveis, a gente já tem falado isso nos outros vídeos. Relacionamento com Deus, e aí eu preciso me perguntar, tenho prazer em ler, meditar nas leis de Deus e colocá-las em prática no dia a dia? Isso é prazeroso para mim ou é um atrapalho? Se é um atrapalho, cuidado. Talvez você não esteja andando no caminho de Deus como você realmente acha. Eu preciso ter prazer nas leis de Deus. Eu preciso perceber que elas são para o meu bem, para que melhore minha convivência com as pessoas. O segundo, relacionamento com incrédulos. As pessoas que não se relacionam com Cristo conseguem ver em mim o desejo de servir a Deus obedecendo às suas leis? Os nossos colegas de trabalho, as pessoas com quem nós convivemos, nossos vizinhos, eles conseguem ver o amor de Deus, a prática das leis de Deus no nosso dia a dia. E o terceiro, o relacionamento com outros discípulos, com outros crentes ou cristãos. Nos ajudamos uns aos outros, estimulando, orientando, animando e a andarmos em obediência, reverência às leis de Deus. Nós nos ajudamos, nós nos incentivamos uns aos outros.
Então, eu preciso ver como andam esses três, o nível desses três relacionamentos. Primeiro com Deus, com os incrédulos e com outros discípulos de Jesus. Jesus Cristo nos libertou do poder do pecado e da escravidão da lei. Contudo, ele continua servindo, a lei, continua servindo de orientação e direção para a nossa caminhada aqui, enquanto nós estamos nessa jornada aqui, em preparação ao reino de Deus. Nos esforcemos para vivê-la todos os dias. E quando nós infringirmos em alguma das leis de Deus, precisamos reconhecer, nos arrepender e pedir perdão ao Senhor, pedir ajuda, orientação do Espírito Santo, para que possamos colocar elas em prática. Então, queridos, hoje nós vimos aí o capítulo 5, continuamos no capítulo 5, versículos 17 a 20, que fala sobre cumprir as leis ou a lei de Deus. Pode ser as leis que são mais que uma, né? Mas vamos lá, vamos procurar cumprir. E quando nós errarmos, negligenciarmos, que a gente se arrependa, peça perdão, busque orientação, busque conhecimento. Não precisamos andar sozinhos. É muito difícil nós vivermos sozinhos nesse mundo. Precisamos caminhar com outros irmãos na fé, nos ajudarmos uns aos outros. Tenha uma abençoada semana, um abençoado dia e busque conhecer mais da palavra de Deus e viver ela na prática. Amém.